O de 25 começou bem. Mas depois de meio-dia e 28 acabou. Fechou as portas tudo. Nós vem nessa luta desde 25 até dia de hoje, nessa luta que não acaba mais. Isso, muita saudade. Nada repara essa tristeza, essa saudade, mas nós está tentando, mas não sei quando vai ser o fim dessa tragédia, desse crime da Vale. Brumadinho sempre foi uma cidade tranquila. O que eu mais gostava lá era a calma, a tranquilidade, verde que tinha, as pessoas, né? Era uma cidade muito boa, Brumadinho. O dia 25 de janeiro foi o pior dia da nossa vida. Essa tragédia aí de Brumadinho não vai dar para esquecer, não. Começou a ouvir que barulho, tá, quebrando. Não, bem, parece que tá pegando fogo. Eu falei assim, olha, nunca vi fogo sem fumaça. Aí quando meu marido saiu assim no fundo, ele pegou e falou assim, vocês podem correr que a barraca estourou, aí vem tudo. Aí nós saímos correndo e minha neta me puxando, e a nossa casa foi embora pro barro fora. Casa, carro, não, minhas criação, foi tudo embora. Fiquei mais de semana sem dormir. E aquela bagunça de bombeiro, carro de polícia, cara ajeitaiada. Perdemos os vizinhos, perdemos nossa casa, perdeu muita gente que a gente não conhece. O erro. Eu tinha acabado de entrar em casa para fazer almoço. Aí eu tava com a panela no fogo ainda. Aí eu escutei tipo um barulho. Como era uma região que passava muito caminhão, esses de carregar minério mesmo, aí eu tentei assim, será que um caminhão desse tombou? Porque parecia que era alguma coisa arrastando. Aí, quando eu assustei, que eu olhei assim, entre a porta, que era uma porta da sala e a porta da cozinha. Quando eu olhei, aí tinha tipo uma onda. Eu olhei pra janela, o respingo de lama, aí eu nem lembro. Eu não lembro mais. Já estava descendo a lama e tinha algumas pessoas com a mão para cima. Muita gente viu isso. Era muito rápido que passava. A gente subiu todo mundo para o ponto mais alto. E a sensação era de, cadê minha irmã? Porque eu sabia onde os meus pais estavam, meu irmão estava comigo, meus filhos, meu marido já tinha chegado em casa. O desespero maior foi, cadê minha irmã? Porque era ela que estava faltando. O dia para nós foi um dia assim péssimo, porque eu estava aqui em casa quando eu recebi a notícia do vizinho sobre o rompimento da barragem. Aí foi aonde que eu entrei em aflição, que a vizinha pegou e falou, Lourdes, não desce na cidade não, porque a barragem estourou. E a lama está sujeita, vai tomar conta de Brumadinho.
A aflição tomou conta, porque tinha lá o irmão da nossa igreja que era como se fosse mais que irmão carnal. Então, corremos para o telefone chamava, ele não atendia, a aflição tomou conta. Depois o telefone já passou, não dá sinal mais, então foi muito triste. E até hoje, a gente sente muito. A gente procura falar nele como se ele não tivesse ido embora. Eu só lembro depois de estar gritando desesperada e aquela tanto de coisa, eu olhava para cima, era mato, olhava para baixo, era lama e tudo que arrebentado, eu não via nada. Eu tô pronto, gente, todo mundo morreu. Só eu que tô aqui, eu gritava. Aí chegou um moço, foi um dos que me ajudaram a tirar. Aqui, por favor, me fuja, amor, vai me machucar, me fuja. Dei uma respirada e achei esse vãozinho, que tava para ver só um pouco da luz, e enfiei a mão e fiquei balançando a mão. Aí ele pegou e achou. E aquilo ali foi quase 2 horas de desespero, porque minha perna estava toda agarrada no tijolo. Entrou um pedaço de lasca, de pau, não sei o que foi aquilo. Eu tentava puxar a perna e a perna não vinha. Aí com o tempo a perna foi adormecendo, eu não estava sentindo mais. Quando tirou de lá eu já não estava sentindo mais a perna. A notícia do desastre, da tragédia, chega à Defensoria Pública por meio do Dr. Gério, defensor público geral, por volta de próximas 13 horas. A doutora Paula, que é uma defensora pública que trabalha hoje em Brumadinho, aciona a Defensoria Geral e então o Dr. Gério está em viagem e pede então uma mobilização inicial no gabinete da Defensoria Pública Geral para que a gente então trace um plano de crise de trabalho. Ao tomar a informação do rompimento, primeiro vem Mariana na cabeça, né? Mas como as informações iniciais eram muito incompletas, a gente talvez dessa vez não tenha sido tão impactante igual. Mas não vamos deixar que as pessoas fiquem desassistidas em nenhum momento. Vamos para lá hoje, vamos lá, ainda que seja uma coisa de impacto menor. Tomamos em conjunto uma decisão de vir até Brumadinho para tentar compreender o que tinha acontecido e dentro daquele momento de crise, aquele momento de catástrofe, tentar conseguir ao máximo prestar alguma ajuda ao povo. Quando a gente chega aqui, começam a chegar as primeiras informações que o número de óbitos poderiam ser na casa de centenas e não de 3, 4, como ainda estava sendo anunciado na imprensa. E aí você começa a pensar, isso aqui é trabalho para anos da instituição, isso aqui não é um trabalho que eu vou resolver aqui essa semana, nem hoje, amanhã que eu estou vindo aqui fazer esse plantão. A instituição tem que ficar aqui. Eu lembro que quando a gente chegou, as pessoas nas portas das casas, elas estavam sentadas com lanterna e celular, esperando as pessoas chegarem. Quem é de Brumadinho conhecia alguém que já trabalhou naquela mina, ninguém achou que fosse isso. As pessoas achavam que os familiares estavam ilhados, não que eles tinham se machucado, eles tinham morrido. Tinha uma esperança de que essas pessoas pudessem ter corrido uma montanha, aguardando um resgate de helicóptero. Mas a partir do momento que o dia vira, amanhece e a gente não tem mais nenhuma notícia, nada, nenhuma imagem de pessoas balançando os braços em pontos altos, a ficha começa a cair. A primeira sensação como moradora, a Brumadinho acabou. Não tem jeito, mas imediatamente falei assim, não, nós não podemos mudar daqui. A gente tem que lutar por isso daqui. E quando a Defensoria Pública reuniu a força-tarefa, eu não tinha Defensoria Pública na cidade, eu vivi um sentimento de dúvida, de misturar o emocional com o profissional. E eu lembro que eu conversei com a juíza, que eu trabalhava em Birité, eu falei assim, a experiência pode não ser boa, mas eu não posso me acovardar.
E ela olhou para mim e ela disse, é o seu chamado. Eu nunca tive um sentimento de pertencimento tão grande com a minha comunidade como eu tive naquele momento. Eu acho que essa tragédia podia ser evitada, com certeza. Fome de muito dinheiro, né? Ela não teve um pouquinho de consideração com os funcionários dela lá. Quanto foi técnicos, foi tanta gente. Vida para eles não importava. A Vale tinha muita segurança, mas hoje eu vi que não tem segurança não, porque segurança para matar 272 pessoas, onde é que está a segurança? Não, deixou nós terrorizados, super machucados e triste da vida. Essa tristeza vai ser pro resto da vida, essa dor nunca vai acabar. Para mim foi uma negligência, né? Porque pelo tamanho da empresa, pelo tamanho da estrutura da empresa, eles sabiam o que ia acontecer, né? Filho que perdeu o pai, filho que perdeu mãe, mãe que perdeu filho. Eles não precisavam das pessoas passar por isso. É uma tragédia assim, sem proporção, né, que nos embola a fala. Que no primeiro momento, voltando ao dia 25 para o dia 26, quando eu cheguei, deparei com imagens impressionantes de pessoas estátuas de barro, morrendo com a mão esticada pedindo ajuda. Olha, a barragem não pode ser destruída, ela não pode cair, ela não pode, sobretudo, massacrar e pisotear as pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade clara. O que eu mais gostava de lá era o jardim. Nossa mina, né? Tinha uma mina boa lá. Nós tínhamos um projeto de fazer uma ponte, sabe? Lá atrás da nascente. Mas foi dessa vez não. A Vale interrompeu o nosso sonho. Na verdade, até hoje não caiu a ficha. A sensação é que a qualquer momento minha irmã volta. Eu nunca mais vou ter minha irmã. Várias pessoas não vão ter o pai, não vão ter a mãe, não vão ter o irmão, não vão ter o filho. Entendeu? Cadê as pessoas? Porque todo mundo tinha pelo menos um parente, um amigo que estava lá. Até o último minuto que eu pude ter esperança, eu ficava, ela tá em algum lugar. Ela correu, ela tá machucada, ela se escondeu, não sei. Só que aí no dia que eles ligaram, bateu aquela coisa de... E agora? Como vai ser sem ela? E até hoje eu não sei a resposta. Ai, não é legal falar sobre isso. Foi Mariana, agora Brumadinho. Qual vai ser a próxima? Porque tem várias outras aí. Amanhã pode ser a irmã, a mãe, o pai, um filho de qualquer outra pessoa que vai estar embaixo da lama, como ainda tem pessoas embaixo da lama. Logo no início, a gente percebeu que era impossível deixar essas pessoas unicamente abrigadas no modelo que foi criado em Mariana. Nós tínhamos um planejamento estratégico executado da Defensoria Pública e a gente sabia exatamente o que a gente estava aqui e o que a gente ia fazer enquanto Defensoria Pública numa comarca que não tinha Defensoria Pública instalada. Então a população não conhecia o trabalho da Defensoria Pública e a gente tinha que trabalhar essa credibilidade junto a essa população. A gente achava que ia acontecer igual com o pessoal de Mariana. Só que aqui foi diferente.
Defensoria Pública foi carro-chefe para a gente. Ajudou muito, tranquilizou, né? Resolveu as coisas para a gente. A gente não tem estudo. E sem saber de nada, porque você não sabe nem como começar. Você não sabe o que você vai fazer, aonde você tem que procurar. Em primeiro lugar, você não tem nem cabeça para nada. Não tem nada, você não sabe o que vai fazer, como começar, né? A Defensoria é uma instituição que tem a única bandeira a proteção do assistido. E o que acontece? Ela faz o trabalho dela livre de pressões, livre de interesse, livre de tudo. Há, para o atingido, um porto seguro. Pelo menos alguém que vai poder ajudá-lo de maneira desinteressada. Isso é muito relevante. No início, as pessoas nos procuravam com reservas, com desconfiança. A partir do momento que nós inauguramos uma sede, um espaço, foi muito interessante, porque quando estávamos em ônibus, eles já diziam, daqui a pouco vocês vão embora. A partir do momento que a gente instaura uma sede, isso gera para as pessoas fisicamente, a Defensoria Pública se torna mais palpável, ela se torna mais real e as pessoas sentem a confiança de que nós não vamos embora. Essas pessoas, todas eu agradeço porque a Defensoria Pública deu força, dá força e acolheu a gente. É pessoa que tem amor, tem coração, sentiu aquela tristeza que a gente sente e ajudou muito nós. A ADEPE, desde o primeiro momento, se colocou integralmente ao lado dos defensores e das defensoras que participaram da construção desse termo de compromisso, porque tínhamos a convicção de que havia sido feita uma negociação que atendesse principalmente aos atingidos de um modo geral. Pela primeira vez, os atingidos foram trazidos pela atuação da Defensoria Pública, dos seus defensores e defensoras, para o primeiro lugar da fila. Quando aconteceu o rompimento, né, em si, a maior preocupação nossa era como é que vai ser daqui para frente, como é que vai acontecer essa reparação, se ia ter reparação, né? Eu acho que o papel da Defensoria ele foi essencial para as pessoas poderem recomeçarem e reestruturarem essas vidas. A Defensoria ela veio só somar. Assim que ocorreu o rompimento da barragem, eu fui procurada pela Defensoria Pública, prestando todo o apoio, solidariedade à comarca de Brumadinho e dizendo que eles já estavam tomando as providências e prestarem assistência aos jurisdicionados mais vulneráveis que foram atingidos pela tragédia. Criamos um modelo facilitado de indenização, no qual a pessoa vinha à Defensoria, falava a repercussão desse desastre na vida dela. A gente compreendia aquilo, transformava em substância jurídica, mandava já para a empresa para que fosse feita uma proposta de indenização. A proposta retorna, a gente vê se aquilo está condizente com os parâmetros que criamos e a partir disso a gente apresenta para o assistido em uma mesa de conciliação. O maior apoio da Defensoria foi ter brigado com a gente pelo posicionamento da Vale. A Vale não queria custear o tratamento, a Vale não queria custear a fisioterapia, não queria custear psicólogo. O meu trabalho aqui na Defensoria tem sido acolher
essas pessoas que chegam buscando o auxílio da defensoria, muitas vezes acompanhar o atendimento dessas pessoas e buscar dar suporte para essas pessoas nesse momento de angústia e também auxiliar para que os profissionais da defensoria tenham tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. O impacto psicológico realmente é muito grande. Nós chegamos na defensoria e eles nos instruíram, né? Não houve nenhuma influência no sentido, olha, se você fizer isso, você vai receber aquilo. Não foi nesse sentido, mas no sentido de nos acolher e servir de canal, né? Como uma ponte entre o atingido e a Vale, para facilitar na reparação, para a gente poder recomeçar as nossas vidas mais rapidamente. Com a Defensoria Pública intermediando os acordos entre o jurisdicionado e a empresa, por ser uma instituição extremamente séria, desde o primeiro momento eu falei, não, se forem firmados os acordos e a gente entender que são acordos sérios, que são acordos que de fato amparam as pessoas que foram atingidas, os vulneráveis, a gente, sem dúvida nenhuma, nós vamos homologar esses acordos. Você virar e ter um defensor do lado para te dar segurança para isso, então o trabalho da Defensoria foi ouvindo a população. Tudo que a gente fez foi construção que ouviu a população. E a pessoa virar para o defensor público e falar assim, eu posso assinar? Pode. Isso aí é fundamental. No meu ponto de vista, que tem que ter, porque um defensor para resolver o problema, porque todo mundo fica desorientado. Então, a parte da companhia, que seja da indústria, os dela, eles querem só afastar do problema. Então, tem que ter uma defensoria para ir a favor nosso. Para mim é um orgulho estar atuando aqui na defensoria. Não só pelo fato de ser a defensoria, mas é pelo fato de que o papel deste órgão é auxiliar as pessoas, é ajudar, é fazer com que essas pessoas tenham esperança de reconstruir sua vida. A gente tem que agradecer a Deus, né? Porque foi tudo muito ruim, mas ainda é muito bom. A gente não morreu, tem muita gente aí, né? Então tem que voltar, tem que largar isso para trás, né? Esquecer um pouco e continuar a vida, né? Porque a vida não para, né? As coisas continuam. Se não fosse esses netinhos, eu não seria o que seria dessa casa, desse local, que tanto ela brincou, entrou naquela porta. Esses meninos, então isso é tudo para nós. Penso em várias coisas, muda, não muda. Eu penso em mudar, mas eu penso para trás. Quanto mais longe eu ficar, mais longe eu fico do corpo dela. É a notícia que nós não queríamos ter, mas é que nós mais deseja hoje é ter notícia que achou o corpo dela. Falar, achou o corpo da Juliana. Então eu estou ainda sem saber o que eu posso fazer. Não tenho assim plano nenhum. Na verdade, eu queria fazer direito para ninguém mais passar pelo que a gente passou aqui. Porque eu acho que se alguém tivesse feito alguma coisa antes, hoje a minha irmã e todas as 272 vítimas estariam aqui. Todos estariam aqui. Eu acho que é aprender a lidar, porque recomeçar seria é impossível. A gente não consegue tirar a dor daqueles que
tiveram essas perdas, mas proporcionamos possibilidades para que eles pudessem ter um recomeço digno e minimamente satisfatório. O que passou, passou. E a gente não vai poder ficar toda a vida, né? A gente tem que viver, né? Não pode ficar mais. Já chorou que tinha que chorar. Agora a gente tem que viver. Dá muito orgulho. Dá muito orgulho de participar de uma coisa grande. Dá muito orgulho de ser relevante na vida das pessoas. Dá muito orgulho de ter feito diferente e ter apresentado para o Brasil uma possibilidade nova. É difícil você inovar. Houve muita resistência para a gente inovar. Depois, com a coisa se consolidando, vieram alguns por arrasto, né? E ver que realmente a ideia de sentar à mesa, de conversar, funciona, né? E a Defensoria Pública merece respeito. Eu sinto orgulho de fazer parte dessa transformação da Defensoria. De uma Defensoria que é menos distante, menos impessoal, de uma Defensoria que não é procurada pelas pessoas, procura as pessoas. O que ficou muito claro para todos nós com relação à atuação da Defensoria Pública, né, dos seus defensores públicos aqui em Brumadinho, foi esse modelo de solução de conflito mais célere, mais rápido, mais efetivo, que deu uma resposta rápida às demandas, às necessidades, principalmente dos atingidos. Como defensor público, é um orgulho imenso você poder transformar a vida das pessoas. É de emocionar e arrepiar toda vez que a gente toca nesse assunto, o tanto que a gente conseguiu transformar vidas. É uma coisa que eu não gostaria de ter passado. Eu sempre tive um planejamento muito grande da minha vida, eu sempre tentei ter um planejamento, né? E aquele dia tudo saiu do trilho, né? Toda vez que acontece algo de difícil, vem o reflexo daquilo ali, né? Então, assim, na nossa vida, além de ter perdido, né, o sonho de continuar morando lá, perdi o bebê. Em função dessa perda da criança, eu tive complicações médicas muito graves, em que eu corri risco de chegar a óbito. Então, sim, a gente teve que se reinventar, né? E até hoje a gente está tendo que se reinventar. O que eu vejo, a leitura que eu faço, é que é o fechamento de um ciclo. E aí vai se ter um próximo passo, que é o recomeço. Para recomeçar, a gente tenta não pensar no que aconteceu, deixar o passado no passado, porque não leva a nada ficar guardando isso, um rancor, senão a gente nunca vai para frente. É difícil, é muito apoio, é muita terapia para seguir em frente e lutar, porque a vida continua, né?